repente está acontecendo na vida dele. Cremos pela revelação de Deus, que foi reverberada aí pelo ensino da teologia reformada, que há uma obra sobrenatural que começou no coração do homem. E nós chamamos esse primeiro passo nesse processo, desses aspectos diferentes da aplicação, da redenção ao coração do homem, de a regeneração. O poder sobrenatural de Deus de tomar um coração de pedra, e aqui citando o profeta Ezequiel, quando ele fala a respeito desta obra do Espírito de tomar um coração de pedra e transformá-lo num coração de carne, para que ele esteja preparado para ouvir o Evangelho e responder a esta mensagem. Muito bem, nós estamos falando sobre a ordem da salvação e o nosso objetivo é pensar, a partir dos versículos 28, 29 e 30 de Romanos 8, como isso se dá. O que é esse plano de Deus? Como ele se desenvolve? Qual a participação do homem no plano da redenção? E nós estamos aqui com o reverendo Alberto Lima e também com o seminarista Jonathan Florencio, o Red, conversando sobre isso. E, à luz do que o texto de Romanos fala, nós temos uma ideia para seguir. E é por isso que a gente tem esse conceito de ordem. E o reverendo Alberto estava falando sobre isso então, falando que esse plano de Deus ele começa a ficar visível, e ele usou uma expressão 3D. É porque é moderno demais esse pastor, né? Então nós fazemos essa ideia. O que é o 3D, né? Quer dizer, é visto de todos os lados. Deixa eu perguntar para o seminarista Red. Red, o que é o chamado? Quando é que acontece o chamado? Quando é que alguém é chamado por Deus? Como é que isso acontece na vida de alguém? Essa é uma excelente pergunta e às vezes traz muita confusão, porque a palavra chamado pode ser interpretada de várias maneiras. Do que a gente está falando quando a gente fala do chamado do Evangelho? Aos que predestinou, a esses também chamou. Então a gente tem, em primeiro lugar, o chamado geral. O chamado geral do Evangelho é a proclamação do Evangelho. Aquela que é feita todos os domingos aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa, como diria o reverendo Gilberto, Rua Roma 465. E esse chamado é feito a toda criatura. Paulo fala em Colossenses, né, o Evangelho do qual me tornei ministro, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Toda criatura recebe o chamado geral do Evangelho. Porém, alguns, e a Escritura deixa claro aqui que são aqueles a quem Deus predestinou. Alguns recebem um chamado diferente. Alguns recebem um chamado especial do Senhor, que é o chamado eficaz. Aquele chamado que acontece dentro do coração. É aquele chamado que a gente diz ser irresistível. É aquele chamado que verdadeiramente abre os olhos daquele que recebe e que faz ele contemplar as belezas da salvação em Cristo Jesus. Porque é muito engraçado, você percebe que a mesma pregação chega em ouvidos diferentes de maneiras diferentes, é recebida de maneiras diferentes. É muito engraçado isso. Como é que duas pessoas estão ouvindo a mesma pregação e respondem de maneiras tão diferentes ao Evangelho? É justamente porque alguns Deus quis, pelo seu amor, como fala no verso 29, os que de antemão conheceu, os que de antemão amou. A esses Deus quis que naquele momento os seus olhos fossem abertos e eles ouvissem com clareza a voz do Evangelho e respondessem à voz do Evangelho posteriormente com fé e arrependimento. Então, em algumas teologias sistemáticas, a gente pode falar aqui de Berkhoff, talvez John Murray também a gente poderia citar, a vocação é o primeiro passo na ordem da salvação. Sim. Porque eles ali tratarão apenas daquilo que é aplicado, né? Então, a gente percebe aqui em Romanos 8, no versículo 29, que ele fala do que Deus fez lá na eternidade, os que de antemão conheceu também os predestinou. E agora, o que Deus faz no indivíduo. E o primeiro passo é o chamado, a vocação eficaz. É essa pregação do Evangelho que realmente adentra o coração
E naquele coração, então, vai ocorrer uma transformação pelo chamado do Evangelho. E essa transformação vai se seguir a justificação, a conversão, fé, arrependimento, a adoção, todos os outros aspectos. Mas tudo começa por ali, por essa pregação do Evangelho que entra no coração e rasga o coração. Eu estou lembrando aqui da conversa, que eu passo aqui para o Alberto também, da conversa que Jesus teve com Nicodemos. E aí Jesus foi falando com ele, ele procurou a Jesus e ele falou: olha, o senhor é mestre, eu reconheço que o senhor é mestre. No entanto, tem coisas que talvez eu não entenda bem. E aí Jesus corta Nicodemos e diz: bom, vamos ver se você entende alguma coisa. Você sabe sobre para onde o homem vem, para onde o homem vai, de onde o vento vem, para onde o vento vai? Você sabe que tem que nascer de novo? E aí ele parece responder exatamente como quem não entende, do tipo, nascer de novo? Nascer de novo, eu posso até sugerir ou imaginar, ó, se o vento veio daqui, ele vem do sul, né? Mas eu não sei se ele vai sempre para o norte, mas eu posso inferir, posso dizer, eu acho que. Agora, não, nascer de novo, aí é demais, seu Jesus, porque aí voltar para o ventre da mãe. Então eu pergunto aqui, reverendo Alberto, essa é quando a pessoa não compreende nada dessas coisas profundas, essa é uma evidência que a pessoa não foi regenerada ainda? Boa pergunta. Esse texto é maravilhoso, né? O João capítulo 3, né? Falando a respeito deste encontro com Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, né? Era um homem dotado do conhecimento exaustivo da lei de Deus. E Jesus está falando para ele, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Nascer de novo. Então, o fato dele não estar compreendendo o que significava o mistério, né, do novo nascimento. E aí nós cremos, né, que o chamado de Deus e a regeneração, eles ocorrem de uma forma orgânica, né? A mensagem do Evangelho, ela vai encontrar o solo fértil de um coração apto a ouvir e a responder em fé, quando de fato esta obra sobrenatural atingiu o coração e agora o chamado, a resposta a esse chamado é uma resposta salvífica. Portanto, Nicodemos precisava nascer de novo para entender. Paulo vai nos ajudar a entender, eu creio, esse aspecto, quando ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Sim. Ele ouve, ele talvez até tenha um acúmulo de informação cognitiva. Nós acreditamos que aqui, sem sombra de dúvidas, um mestre da lei nesta época era alguém que talvez tinha todo o Pentateuco memorizado na mente, mas nós cremos que o acúmulo da informação teológica não é igual a um coração regenerado. Então isso é algo muito sério e profundo. Isso nos confronta, né, reverendo Sérgio, de que nós podemos até acreditar de que pela a nossa inteligência teológica nós somos santificados, ou que este acúmulo, qualquer pessoa pode talvez abrir o Berkoff ou o Bavinck e memorizar textos inteiros, mas jamais entender o que de fato significa nascer de novo, ser um novo homem, uma nova criatura, porque aquele conhecimento ele foi acumulado na mente, mas o coração não foi transformado. E o que nós temos aqui é Jesus apontando para a necessidade do homem e falando isso a Nicodemos, um mestre da lei, de que ele precisava de fato ser tocado e transformado pela obra do Espírito no coração. Certo. Enquanto não fosse, não conseguiria compreender. Seria mais ou menos essa ideia. Sim. Ok. Red, o David Brown, ele tem um artigo, e isso está no site O Monergismo, A Ordem da Salvação,
E ele diz uma coisa, ele diz assim, a gente entende isso. Deus envia o seu Espírito aos seus eleitos para mudar essa rebelião espiritual, regenerando, renovando e transformando a condição interna de depravado para uma condição de amor para o Senhor. Entende-se assim por regeneração. Nós temos duas personagens bíblicas, o caso de Jó e de Pedro, que eles relatam coisas interessantes. Jó, naquele versículo famoso nosso, que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, algumas traduções dizem, os meus olhos te veem, né? Nós temos aí uma evidência de que em determinado momento Jó passou a entender coisas que não entendia, e isso pode estar relacionado à regeneração, e também com Pedro, porque Pedro é aquele que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus fala, veja como Deus revela coisas às pessoas, hein, Pedro? Foi Deus que fez isso. Mas logo depois é o mesmo Pedro que diz, eu não conheço esse homem, né? E nega a Jesus. E ao mesmo tempo, depois, é o mesmo Pedro que diz, olha, falando aos judeus no sermão, aquele sermão grande dele, de muitos convertidos, ele dizendo, olha, foi isso que foi feito com o Filho de Deus, né? Mas Deus o transformou em Senhor e Deus, né? Então, nós podemos ver isso nessas duas pessoas, em Jó e em Pedro, nuances da ordem da salvação. Em algum momento parece que eles não compreendiam o que Deus tinha para a vida deles, e depois em algum momento eles passam a compreender, o seu estado é mudado, a sua compreensão é mudada, a ponto de que eles, vamos dizer, passam a evidenciar claramente o lado em que eles estão? Essa é uma pergunta bem difícil. Aqui é só pergunta fácil, aqui é só pergunta fácil. Só leve. Cadê decorar João 3,16? Só pergunta fácil. Essa pergunta é bem difícil porque uma das coisas que é um aspecto de descontinuidade entre a antiga e a nova dispensação é justamente a administração do Espírito Santo e o modo como ele trabalhava nas pessoas. Então, essa diferença entre as duas dispensações nos permite verificar coisas no Antigo Testamento e até ali onde João Batista pregava, que são diferentes do modo como Deus administra agora a nós. Nós, na Nova Aliança, recebemos a promessa da nova dispensação de que o Espírito de Deus habitaria em nós em sua plenitude. E pensa-se que é isso que se refere ao batismo no Espírito Santo, ali em Atos 2. Pois bem, então vamos lá. Uma coisa, um fato que a gente pode ressaltar aqui é que a regeneração, ela é uma obra de Deus em nós. Ela é uma obra de Deus em nós. Certo. Por isso que nós dizemos que a salvação é monergista nesse ponto. Certo. Ninguém faz a si mesmo nascer de novo. É Deus quem nos regenera. E a regeneração, ela produz frutos. O Anthony Huckman, ele vai dizer que esses frutos que são restantes da ordem da salvação, ali a gente poderia falar da justificação, a gente poderia falar da fé e do arrependimento, que é a conversão, a gente poderia falar da adoção e da santificação. Eles são todos aspectos de uma experiência que é única, de uma experiência que é singular e que ao mesmo tempo ocorre no crente, porém não por completo. Ninguém é algumas coisas por completo e outras não, para não ficar nada, nenhuma ponta solta. A regeneração ela é completa, ela acontece de uma vez por todas. A justificação ela é completa, ela é uma ordem judicial de Deus, você está perdoado. Sim. A adoção ela é completa, você faz parte da família de Deus. Sim. Porém a santificação, a perseverança, a maturidade no evangelho, ela vai crescendo com o tempo, na medida em que a pessoa vai se tornando mais madura e vai compreendendo outras coisas do evangelho e abandonando atitudes carnais. Sim. Esse é o argumento, por exemplo, de Paulo em Colossenses 3. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3 ele diz, portanto, vocês já morreram com Cristo e já foram ressuscitados com Cristo. Já foram. Não estão sendo, não ainda vão ser, já foram. Vocês já morreram com Cristo e já foram ressuscitados com Ele. Portanto,
Agora, façam morrer a sua natureza terrena. Portanto, agora, revistam-se do novo homem que vocês já são. Então, às vezes, nas experiências dos apóstolos, nós podemos perceber isso. Nós podemos perceber, talvez, um crescimento em compreensão do evangelho. Isso, certamente, é evidência de uma regeneração que já aconteceu. Mas, datar cronologicamente a regeneração de uma pessoa, a mim, pelo menos, não me parece algo que eu consiga fazer na Escritura, exceto quando o Espírito revela. Por exemplo, no caso de Lídia, lá em Atos 16, fala que o Senhor, naquele momento, abriu o coração dela para que ela compreendesse as palavras do Evangelho que Paulo pregava. Ok. Pegando um ganchinho aqui, Ed, se você me... Sim, senhor, por favor, pelo amor de Deus. Eu acredito, então, que tem a ver com a ordem da salvação no quesito da santificação. Sim. Quando, digamos, Jó... Ele era um homem temente. É um homem temente a Deus, íntegro. diz o texto que era íntegro, um homem temente ao Senhor, mas era um homem pecador num processo de santificação. E nós Sim. sabemos que o sofrimento é instrumento de Deus, que opera em nossas vidas, assim como Cristo sofreu e passou do sofrimento e humilhação à glória, nós, sua igreja, né, estamos na mesma direção, né, do sofrimento e humilhação à glória do porvir. Da mesma forma, Pedro, né, Pedro que foi usado, né, aquilo que ele falou não foi dele mesmo, mas foi revelado pelo Pai. Para ele, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, nesse aspecto, olhar para essa revelação de Pedro e olhar para aquele momento da sua negação, né, é perceber o quão, não somente Pedro, mas nós somos tentados e falhos e pecadores, mas a graça de Deus se revelando, sendo manifesta ali na vida, tanto de Jó, né? Uhum. E aí eu acho que dá até um tema para um novo programa, né? Que é a operação do Espírito. Eu entendi perfeitamente quando você falou da obra do Espírito. Agora, sobre a nova aliança, né? A concretização das profecias do Antigo Testamento, né? Mas como o Espírito operava, né? Porque no Antigo Testamento seria um tema divertido, né? Interessante. Pode me convidar que eu vou assistir com muita alegria esse novo episódio. Eu também. Mas é interessante. Ainda que dentro do artigo, Reverendo Alberto, do David Brown, quando ele trata de conversão, ele diz assim: através do arrependimento, o convertido odeia a sua pecaminosidade e se volta para Deus como a única fonte de justiça e bondade, esforçando-se para viver obedientemente para Ele. Eu te perguntaria, todo convertido deve odiar a sua pecaminosidade? Sim. Essa é a resposta curta e simples de que, uma vez convertido, né, uma vez respondendo esta obra, porque o meu coração foi regenerado, agora o convertido, aquele que foi justificado, aquele que foi tornado filho, deve, assim como Deus detesta o pecado, odeia o pecado, nós devemos detestar e odiar o pecado. E é interessante falar sobre arrependimento. Arrependimento é realmente dar as costas para o pecado e crer, né? E aí há uma discussão, né? O que vem primeiro, é fé ou arrependimento, né? Uhum. E Sinclair Ferguson, falando sobre fé e arrependimento, ele usa uma expressão que são dois termos que falam exatamente da mesma coisa, né? Ele usa uma metáfora, não são como duas argolas de uma corrente, fé e arrependimento, mas duas coisas que falam exatamente da mesma coisa, de uma obra, né? Não são duas entidades fora, não são dois fenômenos concretos, mas fazem parte da obra de Deus. Talvez, eu creio, a fé ligada à pessoa de Cristo, a Deus doando a fé, e o arrependimento quando nós damos as costas ao pecado, a uma vida pecaminosa. Uhum. Então, dois aspectos falando de uma mesma coisa, desta obra na conversão
quando nós respondemos. Então, nós não somos um robô no processo da salvação. Nós temos vida, e a obra primária de chamado e regeneração, ela ocorre no coração e na vida de uma pessoa com uma resposta de fé e arrependimento. O que acontece? Isso, obviamente, nós estamos falando de forma didática, né? De como que esquartejando um processo de salvação, mas nós cremos que esta é uma obra que ocorre assim, sobrenaturalmente na vida de uma pessoa, e destacando, obviamente, a santificação, que seria essa obra de nos tornar a imagem de Cristo ao longo de toda a vida, e a glorificação, que seria aquilo que se manifestará no dia final, quando seremos plenamente como o Filho de Deus. De Deus, né? Red, algumas pessoas ao longo aí dessa caminhadinha ministerial aí de aproximadamente 20 anos já me relataram: eu não tenho certeza se eu sou convertido. Não tenho essa certeza. Quando alguém é convertido? É a pergunta. Porque talvez nós tenhamos alguém nos acompanhando que tem essa dúvida: será que eu sou convertido mesmo? Né? Quando é que a pessoa pode compreender? Sim, eu sou convertido. A nossa confissão de fé, na sua exposição da Escritura Sagrada, ela fala sobre duas coisas diferentes e que às vezes são confundidas pelos crentes. E por isso que estão em 2 capítulos diferentes: perseverança dos santos e certeza da graça e da salvação. Perseverança dos santos é a doutrina clara da Escritura apresentada aqui em Romanos 8,30. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que chamou, e aos que justificou, glorificou. Então, é uma cadeia de atos salvíficos de Deus inquebrável. Ela é inquebrável. Se Deus começou lá na eternidade elegendo, ele terminará na nova criação, na completude dos tempos, quando Cristo for manifestado. Todos esses serão também manifestados com ele, serão glorificados com ele. Então, é a ordem completa. Mas a certeza da graça e da salvação, ela não é uma graça que está em todos aqueles que foram predestinados o tempo todo da sua vida. Então, ter dúvidas não é evidência de não salvação. Isso precisa ficar claro. Uma pessoa que é salva pode ter dúvidas quanto à sua salvação. E eu diria que, particularmente, que é até saudável fazer um exame próprio. É muito saudável fazer um exame próprio. Nós não podemos ser crentes de apelo, crentes de carteirinha, crentes de eu assinei um cartão, recebi um diploma, uma carimbada, fui batizado, fiz profissão de fé, tá tudo certo comigo. De maneira alguma. Já tem o voucher, né? Já tenho a senha. Tem o voucher, né? Tenho a senha, tenho o bilhetinho para a entrada do céu. Não existe isso. O cristão, ele precisa fazer este autoexame. E aqui eu gostaria de citar um puritano, William Perkins. Ele fala sobre uma espécie de corrente. E aqui a gente fala da corrente da ordem da salvação, em que se você pegar qualquer um dos gomos dessa corrente e você puxá-lo, todos vêm juntos. Então ele usa isso como uma ilustração para você avaliar a sua vida com Deus e a sua verdadeira regeneração. Por quê? Se adotarmos então esta ordem de salvação reformada, vocação, que depois culmina em regeneração, conversão com fé em arrependimento, adoção, e aí nós temos santificação, perseverança e no final glorificação. Então, onde a gente deve avaliar-nos? Onde nós devemos nos avaliar? Em nossa fé, se nós verdadeiramente compreendemos o Evangelho, concordamos com esse Evangelho e descansamos neste Evangelho. A gente poderia citar aqui a ideia de Sproul, né, de você conhecer, concordar e descansar, confiar verdadeiramente naquilo. Eu posso avaliar a minha fé. Eu posso avaliar o meu arrependimento, se eu verdadeiramente estava num caminho em que eu odiava a Deus e amava o pecado, e agora, como o reverendo Alberto falou, eu amo a Deus e odeio o pecado. Eu posso avaliar minha santificação, se eu tenho progredido no conhecimento do Senhor e se eu tenho progredido na minha conformação à imagem de Cristo. Se eu tenho me revestido de ternos afetos de misericórdia, de bondade, mansidão, humildade. Se também eu tenho perseverado em todas essas coisas.
Então, é por meio desta avaliação, no Autoanálise. fruto do Espírito, que eu posso saber se verdadeiramente a experiência que eu tive com Deus foi uma experiência do seu Espírito habitando em mim. E essa certeza vai crescendo no meu coração. Hoje nós estamos conversando aqui com o seminarista Red, o Jonathan Florencio, e também com o reverendo Alberto Lima, sobre a ordem da salvação. E é um assunto legal que está aí em Romanos capítulo 8, dos versículos 28 a 30, e eles estão citando aí grandes nomes, Sinclair Ferguson e também William Parkinson. Olha, impressionante, viu? O pessoal vai longe mesmo, né? Olha, eu tenho umas 2 ou 3 perguntas aqui já. 2 já apareceram, eu vou fazer uma para o reverendo Alberto e uma para o seminarista Red. A Maria, ela diz assim, a Maria Carolina Cardoso, ela diz, como conciliar odiar a nossa pecaminosidade e ter certeza da salvação? Com certeza a Maria ficou pensando, porque nos dias atuais a gente quase não pensa nisso, né? Olha, se eu sou crente, eu tenho que odiar o pecado. A gente chega a pensar, pô, mas nós não podemos odiar a ninguém, né? Jesus é paz, é amor, Paz Deus e é amor. amor, né? Por que eu tenho que... Eu preciso me encher de ódio pelo pecado, né? É uma coisa que é quase incomum falar. A ideia é, olha, não vamos nem tocar nesse nome, pelo amor de Deus, vamos bater na madeira, que aí a coisa fica longe, né? Não vamos nem citar o nome do pai da mentira, do diabo, de Satanás. Nós vamos deixar esse cara quieto lá no lugar dele, vamos seguir a nossa vida de paz e amor. Mas, no entanto, o David Brown, ele diz, não, olha, o convertido odeia sua pecaminosidade. É uma coisa que eu sei que assusta um pouco, né? Porque a gente quer pensar, eu quero ser crente, mas não quero ficar com esse negócio de ódio ao pecado, né? Não quero pecar, mas se porventura pecar, Deus me perdoa, por que eu tenho que ter ódio ao pecado? Então a teologia reformada parece que ela diz, não, você tem que saber dos teus inimigos, você tem que saber do que estão de quem está rondando a tua alma e tem que se posicionar, né? E se posicionar do lado certo ainda, né? Tem que se posicionar. Hoje, brincando com vocês, hoje eu ouvi no rádio que a polícia pegou uns caras aí na região do interior de São Paulo que lidam com drogadição e tal, traficantes, né? E então colocou todo mundo no chão, cabeça no chão, mão na cabeça, né? Essa coisa toda, né? E o cachorro que estava cuidando do sítio se deitou do lado e se rendeu também, né? Quer dizer, o cara tomou uma posição bem errada, pobre do Totó, né? Não tinha nada a ver com a coisa, mas se rendeu junto com os bandidos, né? Quer dizer, tomar posição por tomar posição é fácil, mas tem que tomar a posição do lado certo, né? Do lado certo. E essa posição do ódio ao pecado é um posicionamento reformado, na luta contra o pecado, diz o autor aos Hebreus, ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, é uma posição que inclui, inclusive, o nosso estado físico. O pecado é a coisa que precisa ser combatido e não pode brincar com ele, né? Então, interessante. Mas aí a Maria pergunta, e como é que a gente concilia esse negócio? Como é que a gente faz isso? Odiar a pecaminosidade e ter certeza da salvação. E aí logo depois eu vou perguntar para o Red a pergunta do Daniel Rubenal. Obrigado, Daniel, por estar nos acompanhando, tá? Maria Carolina, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos a ela. Eu acredito que existe uma conexão, né, uma conciliação natural entre, digamos, o detestar, odiar o pecado e estar, como o seminarista Jonathan falou, né, estar avaliando a sua vida, né, e eu creio que a certeza da salvação, né, até porque alguns olham e dizem assim, como uma pessoa pode falar que tem certeza da salvação? Isso é uma arrogância, esses crentes são arrogantes. Bem, eu tenho certeza da minha salvação, não baseado nos meus próprios méritos ou na minha obra, porque se fosse, eu realmente seria arrogante. Seria bem arrogante. Mas eu tenho certeza da minha salvação, baseado naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E então, por isso eu tenho certeza da salvação. E aí a questão do ódio, né? E realmente é difícil para pessoas pensarem a questão do ódio, né? Porque talvez elas confundam, né, esse sentimento nelas mesmas, em nós mesmos, e esse sentimento em Deus, né, ou essa questão da aversão, ou do detestar a iniquidade, ou o mal, ou o pecado. Eu posso dizer que
a evidência ou uma das marcas objetivas, subjetivas, aquele testemunho interno do Espírito quanto à salvação, a obra da salvação na minha vida é cada dia mais odiar o pecado. E, Sérgio, eu não vejo isso, digamos assim. Vamos pensar de uma forma bem prática nas nossas vidas. Infelizmente, muitos de nós não detestamos tanto assim alguns pecados. Alguns pecados até nos são meio que De estimação. de estimação. Alguns pecados trazem prazer, né? Na realidade, né, o pecado traz essa característica por si só. E quando a gente toca nesse aspecto, digamos, eu falando sobre ordem da salvação mesmo, né? Nós cremos que Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas em dado momento da vida dele, ele se afastou do Senhor. Ele cometeu um adultério, ele arquitetou um plano que nós podemos dizer diabólico, né, para matar o marido de Batseba. Sim. E ele estava petrificado, né, ali com uma mulher que não era dele, e o marido dela morto, até que Deus, em sua graça, vai ao encalço dele, através do profeta Natã. Uhum. Ele é repreendido de uma forma sábia, poderosa, e ele se arrepende dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para a realidade da nossa vida, muitas vezes nós não mais lamentamos os nossos pecados. E isso é uma questão bem perigosa. Nós acostumamos a eles, né? Eu, no domingo passado, né, eu estou fazendo uma série de pregações no Sermão do Monte, e nós tratamos a respeito da segunda característica do cidadão do reino dos céus, que é: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E a ideia do chorar ali é chorar pelos nossos pecados que agridem a santidade de Deus. E aquilo foi muito, muito marcante, muito poderoso para a minha vida, ao passo que eu estudava o texto, porque muitas vezes nós nos acostumamos a algumas coisas que fazemos. Talvez tratar um irmão de forma áspera, rude, talvez outros pensamentos que ocupem o nosso coração, e nós não nos esforçamos tanto assim, ou não lamentamos e choramos demonstrando. E eu digo a Maria Carolina que odiar o pecado é uma marca de que você foi alcançada pela graça de Deus, por esta salvação, está completamente alinhado. Né? Então, quanto mais eu, gradativamente, aí vamos pensar numa santificação progressiva, né? Uma santificação progressiva. Quanto mais eu detesto os meus pecados, mais eu posso ir tendo esta convicção de que eu sou um alcançado, de que eu sou um salvo, de que eu fui convertido, que eu tenho sido transformado. Ao passo que, quando nós nos acostumamos e de repente estamos levando a vida no automático, num religiosismo, digamos, dormente, mórbido, isso o autor dos Hebreus vai exortar o povo dizendo: olha, abram os olhos, arrependam-se, não retrocedam. Né? Então isso é importante para todos nós. Normalmente, quem se acostuma ao pecado não combate mais o pecado, né? E quando ele vai chorar, ele não chora pelos pecados, ele chora de insatisfação, chora por coisa que não é atendido, né? Julga que Deus não é bom o suficiente. Veja como a coisa pode ser distorcida, né? Como um versículo pode ser tão mal interpretado. Chorar pelos pecados não é tão comum, mas chorar por coisas que não ganhamos como queríamos, né, é bem mais comum. Sim. Assim somos nós, meus queridos irmãos, assim somos nós. Bom, eu quero agradecer aqui alguns irmãos que estão conosco, acompanhando o Sextou com Você, e vou citá-los aqui. Quem são? Vamos lá. Letícia Minervino, claro, aqui na nossa base, sempre trabalhando para que esse programa chegue até você.
Obrigado, Lê. A Paula Lima, digníssima esposa do reverendo Alberto, está em casa dando ibope para nós aqui, ajudando. Obrigado, Paula, viu? Muito bem, muito bem. Também o Daniel Ruvenal, seminarista do JMC, aluno nosso, ele diz boa tarde, irmãos. O Wilson Roberto Teixeira Leite, boa tarde, irmãos. A Maria Carolina, que fez a pergunta agora há pouco. Também o Wagner Zanelato, pastorzão da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Vagnão, nós estamos esperando você aqui para nós conversar um pouco sobre uns assuntos bons aí. Só pergunta fácil aqui, Wagner, só pergunta facinho de responder. Já já nós vamos combinar isso com você, tá bom? Se você puder, que eu sei que a sua agenda é sempre densa, mas vai ser um prazer tê-lo aqui. Patrícia Lima em casa, essa morena linda que nos acompanha sempre, muito bem. Quem mais aqui conosco? Leonardo Oliveira, excelente programa. Isso é pelos nossos irmãos aqui, Leonardo, que respondem as coisas. Estão de cabelinho cortadinho, os dois, coisa mais linda de se ver, inclusive, aqui, viu? Olha aí, o Daniel pergunta: há muita dúvida em nossas igrejas quanto à frase "quando eu me converti", né? E ele diz: já vi irmãos sendo corrigidos ao falarem isso. Afinal, podemos dizer que nos convertemos, seminarista Jonathan? Correndo o risco de ser polêmico, eu vou abrir para que os demais irmãos respondam mesmo da minha opinião sobre isso. Conversão na Ordo Salutis, quando a gente fala sobre teologia sistemática, é fé e arrependimento. Fé é um dom de Deus, mas é uma resposta humana à obra do Senhor. Arrependimento, o verdadeiro arrependimento, é aquele que vem dos céus, mas também é uma ação cuja responsabilidade é minha. O Anthony Huckman, no seu livro Criados à Imagem de Deus, ele vai defender que esse aspecto de conversão, fé e arrependimento são algo que o ser humano faz em resposta à obra de Deus na sua vida. E por causa disso, eu particularmente não tenho problemas com a frase "eu me converti", porque verdadeiramente eu respondi com fé e eu respondi com arrependimento. O problema é falar "eu me converti" achando que eu sou o responsável último pela minha conversão e salvação. Que eu simplesmente ouvi uma pregação qualquer e eu, pelos meus méritos, porque eu sou muito inteligente, ou porque eu sou muito moral, ou porque eu sou muito esperto, ou porque eu sou melhor do que o irmão que estava do meu lado do banco, eu respondi por mim mesmo com fé e arrependimento. Este é o problema. E por vezes essa frase pode indicar este problema, por vezes não. Então, a frase em si não está errada. Eu respondi com fé, eu respondi com arrependimento. Mas eu respondi com fé porque Deus me deu a fé. Eu respondi com arrependimento porque esse arrependimento veio dos céus. Eu só pude ouvir a mensagem do Evangelho porque Deus abriu os meus ouvidos, Deus abriu os meus olhos, Deus abriu o meu coração para a palavra. Foi Ele quem me regenerou, foi Ele quem me adotou, foi Ele quem me justificou e eu respondi com fé e arrependimento. Se esta compreensão da salvação está clara para o irmão, ele pode falar "quando eu me converti", ele pode falar "quando eu fui convertido". Eu não vejo problema na frase, eu vejo problema na má compreensão. Certo, na essência, né? Eu diria, é uma face de duas moedas, né? Obviamente, Deus opera uma obra no nosso coração, mas sou eu que respondo em fé. Sim. Mas uma coisa não expulsa ou não repele a outra. Sim. São duas realidades que acontecem, estão ali. A resposta foi minha, mas a obra foi de Deus, mas a resposta foi minha. Então, você tem que responder, né? Porque o que tem de gente também sentada no banco da igreja dizendo "não, eu não vou fazer profissão de fé". Quando Deus tocar no meu coração, Ele quer que Deus arraste ele para fazer classe de catecúmenos. Ele quer que Deus venha numa teofania, pegar ele no colo e colocar na sala de integração da EBD da igreja. É sua responsabilidade, você tem que responder com fé e arrependimento. Interessante. Largar de picar fumagem e seguir o caminho. Português é isso aí. É isso, ó, esperar que Deus toque no meu coração. Ó, o cara tá dentro da igreja, né? Tá ouvindo a palavra, tá seguindo, esperar que Deus... Se rebelando contra a palavra. É verdade. Muito bem, ó, nós estamos falando sobre a ordem da salvação. Estamos falando sobre o chamado, sobre a predestinação, chamando sobre essa conversão, como é que ela acontece.
falando sobre adoção, né? Agora nós vamos falar sobre adoção. Mas eu quero fazer a pergunta aqui da Letícia Minervino, e ela faz uma pergunta interessante, vou pedir aqui para o reverendo Alberto. Qual atitude tomar quando perceber que ainda não houve a conversão em minha vida? Qual atitude tomar quando perceber que ainda não houve conversão na minha vida? Bem, se eu entendi bem a sua pergunta, por conversão, né, para entender bem claramente, eu entendo fé e arrependimento. Então, nós cremos que a regeneração precede a conversão, né, essa obra primária, regenerando e preparando o coração. Então, eu devo continuar ouvindo a mensagem. A Escritura fala, diz que a salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se eu entendi muito bem, Letícia, depois você pode me explicar melhor. Mas até porque é difícil compreender esses estágios, assim, em estágios estanques, né? Digamos, eu creio que quando uma pessoa é regenerada, ela naturalmente, né? Obviamente eu falo naturalmente numa sequência, né, humana, ela ouve e as coisas começam a fazer sentido. Deixa-me dar um exemplo, né? Eu nasci na igreja, quase que nos bancos da igreja presbiteriana de Fortaleza, né? Minha mãe me levava, mas pelo menos eu me lembro que até os 12, 13 anos eu ia a pulso, né? A minha mãe, ela me levava, né? A pulso é na marra. Na marra. Contrariado. Exatamente. Então, Aquela eu em de Fortaleza, não veja só, Sérgio, eu em Fortaleza, os meus amigos da rua, todo mundo se arrumando para ir para praia, ó, domingo de manhã, praia de Iracema. Vixe, rapaz. E a gente ficava ali desesperado, né, para ir também. E a minha mãe falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Vamos para a igreja, filho. Vixe, rapaz, eu ia, mas porque eu não tinha outra opção. Bora com a mamãe Betinho. Não tinha, exatamente. E aí, de repente, eu comecei a ver os meus irmãos se convertendo, né, usando o termo, né? E aí eu comecei a ver diferença na vida deles, mas ainda não fazia sentido para mim, não. E como o sermão era um momento de tortura para mim. Esse irmão tá falando demais, o que esse irmão tá falando, meu pai do céu? Mas de repente eu comecei a querer ouvir aquilo. Algum interesse começou a surgir no meu coração. Começou a fazer sentido. Eu comecei o que esse homem tá falando? Isso é importante. Não, eu quero isso para minha vida. Senhor, está aqui minha vida, eu sou um pecador, miserável, eu me arrependo da forma como eu estou vivendo. Então, sabe? Sim. Eu creio então que né, a gente vai ouvindo a palavra de Deus, Isso até é digamos, é uma esperança maravilhosa. Você que está em casa pregando o evangelho para o seu filho e ele está duro, sabe, sem querer ouvir, não desista. Pregue o evangelho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de acordo com Deuteronômio. É acordando, andando pelo dia, é pregando e crendo que este evangelho é poderoso para transformar o coração. Vocês viram agora quem é que faz pergunta difícil aqui, né? As minhas perguntas são tão fáceis, mas aí a Lê faz uma pergunta assim, né? Glória a Deus. A gente brinca, mas interessante esse aspecto da conversão, né? E do não desistir. É famoso que Winston Churchill, depois de vencer, de contribuir, né, com a vitória na Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer um discurso numa universidade da Grã-Bretanha e estão lá
centenas, para não dizer milhares de pessoas esperando o grande Winston Churchill falar, né? E o discurso dele se resumiu em: não desista. Ele subiu ao local, olhou para a plateia toda e disse: não desista. E desceu. Poderoso, hein? Sem contar que a pessoa se lembra de tudo que o cara falou, né? Coisa foi impressionante. É isso. O que Deus pode fazer, né? Deus pode fazer grandes coisas, realmente. Crê no Senhor Jesus, diz a Maria Carolina, e será salvo tu e tua casa. E a Paola Reis também está aqui conosco, dizendo: as melhores mães são essas, que pega pelo braço e dizem: lá, vamos lá. A Ângela Lima diz: reverendo, qual será o tema para o próximo sextou? Ângela, nós estamos orando a Deus, Ângela, e Deus vai nos mostrar aqui, porque nós estamos trabalhando temas teológicos, temas da teologia reformada, né? Então, a Maria Carolina diz: posso entender literalmente, então, esse versículo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa? Seminarista Jonathan. Entendi, né? Vamos responder aqui a nossa lá. irmã Maria Carolina. É Atos 16, 31, né? Exatamente, 30 e 31. Quando o apóstolo Paulo está lá pregando ao carcereiro, ele fala então: crê no Senhor Jesus. Então vamos lá, para ler o texto sagrado aqui. Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, o carcereiro disse a eles, né: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu acho neste versículo aqui um aspecto muito importante de ser percebido e que às vezes passa batido. Sim, o versículo deve ser entendido literalmente. Hermenêutica reformada, a gente entende o texto bíblico literalmente. Como o autor propôs que ele fosse entendido. Se é uma parábola, se é uma metáfora. Sim. Jesus não era um cordeiro literal, ele era um cordeiro profético. Sim. Enfim, vamos lá. Quando ele diz aqui, crê é um verbo no imperativo, tá na segunda pessoa do singular. Crê tu crê no Senhor Jesus e serás salvo. Uhum. Serás, tá na segunda pessoa do singular também. Uhum. Serás tu salvo. Então, a ordem é: crê no Senhor Jesus, tu, e serás tu salvo. Não é serão salvos tu e tua casa. Serás? Ou já estão salvos. Ou já estão salvos tu e tua casa. Serás? Paulo está falando com ele. Crê no Senhor Jesus, serás salvo. E aí ele está dizendo: tu e tua casa. Tu e tua casa creiam no Senhor Jesus. Tu e tua casa serão salvos. A condição para a salvação é crer no Senhor. A ideia de que existe uma promessa de salvação para todo filho de crente, ela é falsa. Uhum. Nem todo filho de crente será salvo. E a gente tem todos os exemplos do Antigo Testamento para vermos que isso não é verdade. Isso não é verdade. A salvação pertence somente a Deus. O que nós temos, é verdade, é a promessa da aliança do povo de Deus. E esta sim vale para os filhos. Vamos para Gênesis 17 e nós vemos ali a promessa da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Deus, da tua descendência. E a coisa mais linda que tem, e às vezes as pessoas não compreendem, é que esta promessa é a que está sendo citada por Pedro em Atos 2, ali no verso 30, lendo a partir do verso 37, Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus é para nós e para nossos filhos, a promessa de sermos povo dele. Sim. Você crê no Senhor Jesus Cristo, o seu filho que está sob sua tutela é povo de Deus. Sim. Ele vai ser batizado na igreja, ele não é mais um ímpio. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. Seu filho seria ímpio se você não fosse crente. Mas se você for crente e o seu marido não, seu filho é santo, não é impuro. E isso não significa que ele é salvo. Ele também precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Sim. Ótimo. Muito bem. Deu para entender, Maria Carolina, então?
Obrigado pela pergunta, tá? Muito bom. Bom, eu estou recebendo aqui um alô do Fernando Carvalho, nosso presbítero, Cuiabá, que está viu? lá em Cuiabá, no Supremo Concílio da IPB. Direto do Supremo Concílio. Direto da fresquinha Cuiabá. E também o presbítero Alexandre Ribeiro, presbítero da nossa igreja, também está aí no Supremo Concílio da IPB. Nossos queridos irmãos, pastores também, reverendo Gildásio, do nosso presbitério. E quem mais? Reverendo Gildásio, reverendo Mauro Meister também, do nosso presbitério, são nossos deputados. Elite, né? Elite. Nossa elite está toda lá, né? Olha, quero agradecer muito a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham. Fernandão, um abração, viu, Fernandão? Está representando a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o sistema Mackenzie de ensino. Imagino que tenha sido um tempo muito bom aí em Cuiabá. Transmita um abraço aos nossos queridos irmãos, por favor. A você que tem acompanhado esse sextou, a nossa gratidão. Que bom que você está aí. Venha sempre, encontre-nos sempre, nós estaremos aqui nessa mesa, com a nossa xícara Sextou com você, e obviamente com sempre bons convidados. Hoje nós estamos com o reverendo Alberto Lima, pastor aqui da igreja presbiteriana da Lapa, conosco no colegiado pastoral. Normalmente nós estamos com o reverendo Robert Mota também, mas ele está de férias, está curtindo As terras do Paraná. as terras do Paraná, lá por Guarapuava, junto com a sua esposa, suas filhas, um lugar que eu conheço bem e gosto demais. E hoje, então, com o seminarista Jonathan Florencio, o Red, com a sua camisa de teologia do seminário JMC. Tá bem vestido. bonita. A cor é linda, inclusive. Eu gosto dessa cor. Bem presbiteriana. Bem presbiteriana. Super Graham, né? Graham. E a Letícia Minervina aqui conosco e todos aqueles que nos acompanham, nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Lapa, sempre acompanhando o Sextou com você. Você que nos acompanha, que assiste, que toda sexta-feira dá essa paradinha para ficar aqui nos acompanhando, olha, receba um abraço caloroso mesmo, tá? E um convite para retornar. Aliás, finalizando o nosso Sextou, lembro a você, domingo tá chegando, é o dia do Senhor, é dia de ir para a igreja com sua família, assistir uma boa aula de escola bíblica dominical, adorar ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma e então viver no Senhor. Lembre-se que o domingo é um prenúncio, é uma faísca da glória eterna, do dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, eternamente cultuando e adorando ao Senhor. Então, o dia do Senhor se aproxima. E você é convidado a fisicamente, visivelmente estar em uma igreja e adorar o Senhor. Procure uma igreja séria, a igreja mais próxima da sua Bíblia, como dizem alguns, tá bom? Obrigado, seminarista Jonathan. Muito obrigado, reverendo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com o Alberto, Letícia. Graças a Deus, o Senhor é bom e o Senhor tem nos sustentado e que Ele continue sustentando sempre. Ótimo. Olha, o seminarista Jonathan não precisou nem mudar de cor para responder, nem ficar vermelho para responder as perguntas Que é muito comum, inclusive. críticas aqui do Sextou com você. Obrigado, reverendo Alberto. Um prazer e uma alegria estar cada sexta-feira aqui servindo àqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando e aqueles que nos acompanharão no Outras futuro. vezes. Deus abençoe. O Betinho da mamãe. Vai pra igreja, menino. Vem comigo pra igreja. Hoje nós fazemos isso com os nossos filhos. Samuel pra igreja. Ana. Todos nós fazendo isso com os nossos filhos. E o seminarista Jonathan e a Emily esperando a Sofia. Logo, em breve logo estará vem aqui. também. As portas. As portas chegando. Tá chegando. Um abraço forte a todos. Uma alegria estar contigo em mais um Sextou com você. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Obrigado por acompanhar o Sextou com você. Aqui estudamos temas bíblicos e teológicos importantes para a vida cristã. Ative o sininho e receba as informações da Rádio IP Lapa. Que Deus abençoe a sua vida.